Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente atualizar. Vamos falar bastante aqui sobre reforços. O Vasco hoje anunciou de forma oficial o atacante Serginho e também acertou a contratação do chileno Medel. Já estava bem adiantada, né, a situação, mas o Vasco acertou a contratação desse jogador e você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Maicon, né, que está bem próximo de ser anunciado pelo Vasco. Existe a expectativa de ser anunciado nas próximas horas ou amanhã, enfim. Mas é um jogador que já está certo também com o Gigante da Colina. Vamos falar sobre o desligamento de Emílio Faro da comissão técnica do Vasco da Gama. E, claro, falaremos sobre a expectativa de um novo treinador no Gigante da Colina. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante. Confere aí, se você não for inscrito, se inscreva. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. Aqui na descrição desse vídeo tem o link, você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil, onde você vai ser muito bem atendido pela equipe da Mais Ágil. Se você tem uma graninha presa lá no seu FGTS, está precisando adiantar esse saque, a Mais Ágil faz toda a burocracia e joga o dinheiro na sua conta. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama, link na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre o assunto principal, né? Sobre Medel. Informação quentinha que saiu agora há pouco. O Vasco acertou a contratação do volante chileno Medel. Informação do Vene Casagrande, do jornal O Dia. E a informação é a seguinte: nos últimos dias, a diretoria do Vasco já havia chegado a um acordo verbal e encaminhado a contratação do volante chileno Gary Medel. Mas, no dia de hoje, o departamento jurídico do Vasco enviou a documentação para o jogador assinar. Gary Medel é esperado pelo Vasco no Rio de Janeiro no início de julho. As passagens ainda não foram emitidas, mas o desembarque do jogador está previsto para o dia 2 ou dia 3 de julho, ou seja, na semana que vem. O anúncio oficial do Cruz Maltino só deve acontecer depois do dia 30 de junho, quando acaba o contrato do jogador com o Bolonha da Itália, clube que ele defendeu desde a temporada de 2019. Com 35 anos de idade, Medel tem passagens pela Universidade Católica do Chile, Boca Juniors, Sevilha, Inter de Milão, Besiktas e Bolonha. O volante também faz parte da seleção chilena. Nos dois últimos amistosos, o experiente jogador foi titular, atuou por 90 minutos em ambas as partidas e também foi o capitão da seleção chilena. Então, o Vasco sacramentou, Medel já assinou o seu contrato, 18 meses, contrato de 1 ano e meio do Medel com o Vasco da Gama, e o Vasco acerta a contratação desse jogador que é capitão da seleção chilena. Minha opinião sobre isso: eu acho que ele vai ajudar bastante. É um cara muito experiente, é um cara acostumado com pressão, acostumado com um jogo grande e que topou esse desafio, né? De vir para o Vasco num momento muito complicado. Então eu acho que o Medel vai ajudar bastante o Vasco nessa situação, principalmente por conta de sua experiência. E é um jogador que ainda atua em alto nível, né? É uma boa contratação do Vasco. Ele é o capitão da seleção do Chile, continua sendo convocado, continua jogando. Estava disputando uma liga de alto nível, né, que é a Liga Italiana. O Bolonha é um clube médio da Itália, mas estava disputando uma liga que é uma das principais do mundo. Então é uma boa contratação do Vasco da Gama. É um jogador que pode ser muito útil no Campeonato Brasileiro. E para um time carente igual o do Vasco, né, carente de muitas peças, carente de experiência, o Medel é uma excelente contratação. Bom, como a gente viu aqui na apuração do Vene Casagrande, ele tem contrato até o dia 30, né, com a equipe do Bolonha da Itália. Então ele tem mais 3 dias de contrato com o Bolonha, vem para o Vasco de graça e a expectativa é que na próxima semana ele já esteja no Rio de Janeiro, né? No dia 2 ou dia 3 de julho, o Medel já deve estar aqui. Chileno, 35 anos, reforço do Vasco. Informação
já confirmada. Bom, hoje o Vasco também anunciou a contratação do Serginho, né? No vídeo anterior a gente até falou desse assunto. No seu site oficial, o Vasco publicou o seguinte, que o atacante Serginho é o 17º jogador que se junta ao elenco vascaíno nesta temporada. O jogador chega com um contrato até dezembro de 2025. Ele é natural de Belo Horizonte e iniciou a carreira nas categorias de base do Vitória da Bahia e passou por diversos clubes, né, do leste europeu. A galera brinca muito com o fato de ele ter jogado na Macedônia, muita gente chamando ele de Serginho Macedônia, Serginho Kosovo, que ele jogou no futebol de Kosovo também. Depois foi para o futebol da Turquia, onde estava no Giresunspor, lá do futebol turco, e agora vem para o Vasco da Gama. Já foi anunciado, né, de forma oficial e já tem data da sua coletiva de apresentação. O Vasco divulgou hoje que na próxima quinta-feira, dia 29, no CT Moacir Barbosa, o jogador concederá uma coletiva de imprensa, né? Onde ele vai falar ali pela primeira vez aos repórteres como jogador do Vasco da Gama. Então, na próxima quinta-feira, tem a apresentação oficial do Serginho, ele que já foi anunciado hoje como jogador do Vasco da Gama. Bom, um outro jogador que está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco, eu até tinha expectativa que esse anúncio pudesse acontecer no dia de hoje, é o zagueiro Maicon. O zagueiro Maicon, que rescindiu recentemente com o Santos, vai assinar com o Vasco da Gama até o final dessa temporada. No seu contrato vai ter algumas metas ali que, caso ele cumpra, tem uma renovação automática de mais uma temporada. Ontem, o jogador esteve lá no estádio da Portuguesa, no estádio Luso Brasileiro, onde o Vasco derrotou a equipe do Cuiabá por 1-0. Ele assistiu o jogo lá ao lado do Serginho, que foi anunciado hoje, e também ao lado de membros ali da comissão técnica e diretoria do Vasco da Gama. Então o Maicon também já é jogador do Vasco, né? Contrato até o final dessa temporada, mas o anúncio oficial ainda não aconteceu. A expectativa é que esse anúncio aconteça a qualquer momento, né? Acredito eu que amanhã deve acontecer o anúncio oficial da contratação do zagueiro Maicon. Então, para essa janela de meio do ano, né, onde o Vasco vai ter que praticamente montar uma nova equipe, o Vasco já tem 3 reforços confirmados: o Medel, o Serginho e o Maicon. Acredito eu que de um nível superior mesmo, de primeira prateleira, por enquanto, só o Medel, né? O Maicon chega para ser reserva e brigar por posição, e o Serginho eu também acredito que é um jogador que vai brigar por posição. Ainda falta muita coisa, né? Tem que reforçar muito esse time aí para o Vasco não passar sufoco no Brasileirão. Aliás, sufoco já está passando, né? Tem que corrigir essa rota para evitar a tragédia. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho aquele recadinho da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Você, utilizando o nosso código promocional, você ganha um bônus. O seu primeiro depósito vai dobrar lá no site da 1xBet, que é parceira aqui do nosso canal. Então, você que quer fazer aquela fezinha, vem no comentário fixado que tá tudo explicadinho ali. E você também ajuda, né, o patrocinador aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente continua aqui agora falando de um desligamento, né? Emílio Faro foi desligado do Vasco da Gama, não faz mais parte da comissão técnica do Gigante da Colina. A gente já tinha falado sobre isso no dia de ontem, né? Que o Emílio Faro provavelmente seria desligado ali do Vasco da Gama, e o Vasco confirmou hoje em nota oficial essa informação. O Vasco publicou o seguinte, abre aspas: o Vasco da Gama informa o desligamento do auxiliar técnico permanente da equipe de futebol profissional, Emílio Faro. O Vasco da Gama agradece ao profissional por toda a sua dedicação, trabalho e participação ativa na campanha do acesso à Série A de 2023 e deseja sucesso na sequência de sua carreira. Então, Emílio Faro não faz mais parte da comissão técnica do Vasco da Gama. E para encerrar esse vídeo aqui, falaremos sobre a busca do Vasco por um novo treinador. O Vasco segue, né, buscando, né, um substituto para Maurício Barbieri, mas até o momento não temos uma definição de quem será o novo técnico do Vasco. O que a gente tem de certeza é que a pressão agora é menor, né? Sem aquela pressão de 6 derrotas seguidas, de 10 jogos sem vencer, o Vasco agora pode, com um pouco mais de calma, né, durante essa semana, buscar esse novo treinador. A expectativa é que no final de semana o William Batista, que comandou a equipe do Vasco na partida contra o Cuiabá, esteja mais uma vez na beira do campo para comandar a equipe cruzmaltina contra o Botafogo, nesse jogo que será muito, muito, muito difícil. O Vasco está analisando alguns nomes. Rogério Ceni é um nome que agrada, o nome do Ramon Dias já foi descartado, ele está passando por alguns problemas
pessoais lá na Argentina. Mas além do Rogério Ceni, o Vasco tem outros nomes na mesa, né, que estão sendo ali analisados pela cúpula de futebol do Vasco da Gama. Então, cara, quem tá ali com esse poder na mão, né, tem que fazer a escolha correta. O Vasco não pode errar de novo na escolha do seu treinador. O Vasco já errou muito nessa temporada. Errou na montagem do time, errou na escolha do Barbieri, errou na demora para demitir o Maurício Barbieri. Não pode mais errar agora, porque um erro nessa busca, né, na contratação de um novo treinador para a sequência da temporada pode custar o rebaixamento do Vasco. É isso, eu vou ficando por aqui, tendo mais novidades, eu volto a qualquer momento para falar sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima, deixa o like, fui!